Olá pessoal, eu sou a Mari e eu voltei para falar sobre mais uma experiência de leitura, dessa vez com As Guerras do Livro, do autor John B. Thompson. Esse livro é de não ficção e ele vai falar sobre a revolução digital no mercado editorial, principalmente anglo-americano, e o autor colheu dados de 2013 a 2019. De 1960 a 2000, o mercado editorial era predominado por 3 setores: rede varejista, agentes literários e grandes corporações editoriais. Em março de 2000, o autor Stephen King foi um dos primeiros a lançar um conto exclusivamente no formato digital. A revolução digital tinha chegado então ao mercado editorial e sacudiu completamente suas estruturas. Muitos tinham medo de que fosse o fim do livro físico. Aqui o autor vai analisar alguns fatores e mostrar pra gente o que aconteceu nesse período e por que os livros físicos não acabaram. No início dos anos 2000 até mais ou menos 2008, a aceitação dos livros digitais eram desprezíveis, até que apareceram aparelhos exclusivos para leitura de livros digital. Com essa nova tecnologia, os leitores podiam comprar seus livros com apenas um clique no próprio aparelho. E aí podemos falar que o Kindle dominou o mercado. A aceitação do livro digital leva em consideração alguns fatores. Primeiro, a natureza do texto. De acordo com a análise dos dados, o autor chegou à conclusão de que os textos de romance são muito mais aceitos em seu formato digital. Outra questão a ser levantada é o valor de posse. O leitor quer apenas consumir aquele conteúdo simbólico do livro ou ele quer ter o objeto, o livro físico, na sua estante? E um dos maiores fatores é a própria tecnologia com a criação de leitores digitais. O livro digital permitiu novas formas para o livro, e isso poderia ter revolucionado completamente o meio literário. No entanto, essa nova estruturação, que não dependia mais apenas das páginas, da impressão de um livro, elas não foram tão bem aceitas assim pelos leitores, que preferem a leitura do mesmo conteúdo do livro físico em um novo formato, dessa vez o digital. E é claro que surgiram vários problemas no mercado editorial, muitos processos, muitas guerras, e isso começou por volta de dezembro de 2004, quando a Google anunciou que tinha se juntado a algumas bibliotecas de universidades. Com isso, algumas editoras, agentes e autores acharam que eles estavam violando os direitos autorais. E essa guerra foi para a justiça, e o processo durou aí até 2016. Analisando os dados, o autor chegou à conclusão de que o maior abalo no mercado editorial não foi causado pelo e-book, pelo livro digital, e sim pela Amazon. Ele tem um capítulo inteiro que ele vai falar sobre a ascensão da Amazon, como ela surgiu, como foram as primeiras negociações com as editoras, como as editoras ficaram reféns dos preços da Amazon, o livro digital que surgiu a $9,99 e depois foi muito difícil tirar isso dos consumidores. Também a Amazon, ela surgiu com o KDP, e com o KDP, para quem não sabe, é uma publicação direta de um livro digital pelo autor. Então isso diminuiu muitas barreiras. O caminho do livro para a publicação numa editora tradicional começa no autor, passa pelo seu agente literário, depois vai para o editor. O editor faz a aquisição da compra dos direitos desse livro. Na editora, ele vai para a produção. Da produção, ele vai para a distribuição. E aí você tem atacadistas e varejistas. Se o livro for digital, ele vai para a distribuição digital e depois ele vai para varejistas ou então os serviços de streaming. Com o surgimento do KDP, você tira uma grande parcela da indústria do meio dessa negociação, porque você tem o autor direto para o varejo, ou seja, ele vai direto para o leitor. Outra guerra nessa revolução digital foi com os streamings. O streaming funciona muito bem para bens de experiência, e eu vou ler para vocês o que é um bem de experiência. Produto ou serviço cujas características são difíceis de identificar antecipadamente. O consumidor tem que testar ou experimentar o bem ou serviço para obter o tipo de informação necessária para guiar suas escolhas. E é por isso que o streaming funciona tão bem com filmes, músicas e livros.
Um aspecto muito positivo que teve mudança durante essa revolução digital é que as editoras se preocupavam especialmente com os pontos de venda dos seus livros. Eles se preocupavam principalmente com os livreiros. E agora eles perceberam que os leitores, o seu consumidor final, tem muita voz nessa indústria. Então as editoras passaram a enxergar os leitores e tentam agora um diálogo diretamente com eles. O autor conclui que a coexistência entre livro digital e livro físico, ela é possível. E é o que está acontecendo agora no mercado. É um livro que eu gostei muito da leitura, que eu recomendo para quem quer saber minúcias do mercado editorial, principalmente anglo-americano. Ele traz muitas informações detalhadas que talvez não seja atraente para todos os leitores ou aqueles que são apenas curiosos com o mercado editorial. Ele vai valer muito mais para quem quer saber a fundo como funcionou a revolução digital. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar o joinha, de comentar e compartilhar nas suas redes sociais para ajudar a divulgar o meu trabalho. Até a próxima. Tchau, tchau!